Olá, meu amigo e minha amiga. Eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Pare, respira fundo, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode mudar completamente a direção da sua vida. Eu sei que essa frase parece forte demais, parece exagerada, mas eu te peço apenas uma coisa: fique até o final. Fique até o final porque existe uma força dentro de você que está adormecida. Uma força que foi esquecida debaixo de camadas de medo, de frustração, de decepção, de noites mal dormidas, de contas que não fecham, de relacionamentos que machucaram, de sonhos que você já nem tem coragem de lembrar. Mas essa força existe e hoje, agora, neste exato momento, ela vai ser despertada. Napoleon Hill dizia que o ponto de partida de toda conquista, de toda realização, de toda transformação verdadeira é o pensamento. Não é o dinheiro, não é a oportunidade, não é o contato certo, é o pensamento. É aquilo que acontece dentro da sua mente antes de qualquer coisa acontecer no mundo ao seu redor. E se isso é verdade, e eu vou te provar que é, então a pergunta mais importante da sua vida não é o que eu tenho, mas sim o que eu penso. Antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa. Se você acredita que hoje pode ser o dia da sua virada, se você sente no fundo do seu coração que chegou a hora de deixar para trás essa versão derrotada e cansada de você mesmo, então escreve aqui nos comentários: eu escolho renascer. Escreve agora, não depois. Agora. Porque quando você declara algo, quando você coloca em palavras aquilo que o seu coração deseja, você ativa um mecanismo poderoso dentro de você. Napoleon Hill ensinava que a fé começa com uma declaração. Então declara, escreve: eu escolho renascer. E se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Às vezes, uma única palavra no momento certo salva uma vida inteira. Seja essa pessoa. Compartilha. Agora, vamos ao que interessa. Você já parou para observar como duas pessoas podem viver situações praticamente idênticas e ter resultados completamente opostos? Uma pessoa perde o emprego e se destrói. Entra em depressão, começa a beber, se isola do mundo e em poucos meses está irreconhecível. Outra pessoa perde o mesmo emprego, na mesma empresa, no mesmo dia, e de repente descobre uma força que não sabia que tinha. Começa um negócio, encontra um novo propósito, reinventa a própria vida. O que mudou? A situação era a mesma, o mercado era o mesmo, a economia era a mesma. O que mudou foi o pensamento. Foi a forma como cada uma dessas pessoas interpretou aquilo que aconteceu. Napoleon Hill mostrava que a mente humana é como um solo fértil. Tudo o que você planta nela cresce. Se você planta medo, cresce medo. Se você planta dúvida, cresce dúvida. Se você planta fracasso, a colheita é fracasso. Mas se você tem a coragem, e eu digo coragem porque é preciso coragem, de plantar pensamentos de fé, de esperança, de possibilidade, o que cresce é algo extraordinário. É como aquele versículo poderoso de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, que diz: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Você entende a profundidade disso? Você é aquilo que imagina ser. Você é aquilo que pensa sobre si mesmo, não aquilo que os outros dizem, não aquilo que as circunstâncias mostram. Você é aquilo que o seu coração acredita. E aqui está o problema. A maioria das pessoas não sabe o que está plantando na própria mente. Vive no piloto automático. Acorda, liga o celular, vê notícia ruim, ouve reclamação, reclama junto, vai trabalhar com raiva, volta para casa cansada, dorme pensando nos problemas e no dia seguinte repete tudo de novo. E aí, depois de anos nesse ciclo, se pergunta: por que a minha vida não muda? A sua vida não muda porque o seu pensamento não mudou.
Simples assim, dolorosamente simples. Napoleon Hill ensinava que existe uma lei que governa tudo ao nosso redor. Uma lei tão certa quanto a lei da gravidade. Aquilo que domina o seu pensamento, domina a sua vida. Se o medo domina a sua mente, o medo domina os seus resultados. Se a escassez domina o seu pensamento, a escassez domina o seu bolso, os seus relacionamentos, a sua saúde, tudo. Mas quando você, deliberadamente, conscientemente, intencionalmente, decide mudar o padrão do que pensa, algo extraordinário começa a acontecer. As portas que estavam fechadas começam a se abrir. As pessoas certas começam a aparecer. As oportunidades que pareciam impossíveis, de repente estão ali, na sua frente, esperando que você tenha a coragem de agarrá-las. E eu sei que neste momento alguém está pensando. Mas você não conhece a minha situação. Você não sabe o que eu estou passando. Pensamento positivo não paga boleto. Pensamento positivo não cura doença. Pensamento positivo não traz de volta quem eu perdi. E eu respeito profundamente a sua dor. Eu não estou aqui para minimizar o que você vive. Mas eu estou aqui para te dizer uma verdade que pode te incomodar. Enquanto você usar a sua dor como desculpa para não mudar, a sua dor vai continuar sendo a dona da sua vida. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente ou ainda maior. Toda, sem exceção. Mas essa semente precisa ser encontrada, precisa ser regada, precisa ser cultivada. E isso é trabalho seu. Ninguém vai fazer isso por você. A Bíblia, em Romanos capítulo 12, versículo 2, nos diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Percebe? Transformação vem pela renovação da mente. Não pela renovação das circunstâncias, não pela renovação da conta bancária, não pela renovação do endereço, pela renovação da mente. É dentro da sua cabeça que a revolução começa. É entre os seus ouvidos que a batalha é vencida ou perdida. Agora, eu quero te contar algo que Napoleon Hill mostrava com muita clareza nos seus ensinamentos. Ele estudou durante décadas as pessoas mais bem-sucedidas do seu tempo. Conversou com gigantes, analisou trajetórias. E sabe o que ele descobriu como o fator comum entre todos eles? Não era talento, não era dinheiro herdado, não era sorte. Era a forma como pensavam. Cada uma dessas pessoas tinha desenvolvido o hábito deliberado de controlar os próprios pensamentos. Elas não deixavam qualquer ideia entrar e se instalar na mente. Elas escolhiam, com disciplina e determinação, o que permitiam pensar. E é exatamente isso que eu estou te pedindo para fazer hoje. Você precisa se tornar o guardião da sua própria mente. Imagine que a sua mente é uma casa, a casa mais importante que você possui. Você deixaria qualquer pessoa entrar na sua casa? Deixaria um ladrão entrar pela porta da frente? Deixaria alguém entrar para destruir seus móveis, quebrar suas janelas, sujar seu chão? Claro que não. Então, por que você deixa qualquer pensamento entrar na sua mente? Por que você permite que o medo, a insegurança, a dúvida, a voz do fracasso entre livremente e se sente no sofá da sua consciência como se fosse dona do lugar? Napoleon Hill ensinava que o primeiro passo para mudar a vida é assumir o controle absoluto da mente. E isso não é um conceito filosófico bonito para colocar em quadrinho na parede. Isso é uma prática diária, uma disciplina, uma guerra que se trava a cada minuto. Porque os pensamentos negativos não vão embora sozinhos. Eles são persistentes, são barulhentos, são convincentes. Eles conhecem seus medos, conhecem suas fraquezas, conhecem seus traumas e usam tudo isso contra você. Mas sabe o que é mais forte do que qualquer pensamento negativo? Uma decisão firme, inabalável, de que você não vai mais viver assim. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: "Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto,
tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Não é uma sugestão, é uma orientação direta. Escolha deliberadamente no que pensar, selecione, filtre, decida. E eu vou te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito antes. Você tem permissão para sonhar de novo. Você tem permissão para acreditar que a sua vida pode ser diferente. Eu não me importa quantos anos você desperdiçou. Não me importa quantas vezes você tentou e falhou. Não me importa o que fizeram com você. Você tem permissão para recomeçar. Agora, hoje, neste minuto. Napoleon Hill dizia que o desejo é o ponto de partida de toda a realização. Não um desejo fraco, morno, do tipo, seria legal se acontecesse. Não. Um desejo ardente. Algo que queima dentro de você. Algo que tira o seu sono. Algo que faz o seu coração acelerar. Quando foi a última vez que você sentiu isso? Quando foi a última vez que você acordou empolgado com a vida? Se faz tempo, se faz muito tempo, é porque você deixou o mundo apagar a sua chama. Mas eu tenho uma boa notícia. A chama não se apagou. Ela está lá, pequena talvez, fraca talvez, mas está lá. E hoje nós vamos soprar essa brasa até ela virar fogo de novo. Eu quero que você faça uma coisa prática. Não apenas ouça, faça. A partir de agora, quando você acordar pela manhã, antes de pegar o celular, antes de ver mensagens, antes de verificar notificações, eu quero que você fale para si mesmo, em voz alta, olhando no espelho se possível. Hoje é um novo dia. Eu sou capaz. Eu estou caminhando em direção à minha melhor versão. Nenhum obstáculo é maior do que a força que existe dentro de mim. Faz isso por 30 dias. Apenas 30 dias. E observa o que acontece. Napoleon Hill mostrava que a repetição de pensamentos positivos, de afirmações de fé, cria um padrão na mente. Com o tempo, esse padrão se torna automático. O que antes era esforço, vira hábito. O que antes era forçado, se torna natural. E quando o pensamento positivo se torna o padrão natural da sua mente, a sua vida inteira se transforma. Não por mágica, não por misticismo, mas porque você começa a enxergar oportunidades onde antes via problemas. Começa a encontrar soluções onde antes encontrava desculpas. Começa a atrair pessoas e situações que estão alinhadas com essa nova frequência que você está emitindo. E tem mais. Napoleon Hill ensinava algo que a maioria ignora. O pensamento positivo não funciona sozinho. Ele precisa ser acompanhado de ação, de movimento, de passos concretos. Pensar positivo e ficar sentado no sofá esperando um milagre não é fé, é preguiça. A fé verdadeira, aquela que move montanhas, é a que te levanta do sofá, te coloca de pé, te faz andar mesmo sem saber exatamente para onde, confiando que o caminho vai se revelando a cada passo. Como diz Tiago, capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Pensamento sem ação é fantasia. Mas pensamento aliado à ação é revolução. E eu preciso falar sobre um inimigo silencioso que destrói mais vidas do que qualquer crise econômica, qualquer doença, qualquer tragédia. Esse inimigo se chama diálogo interno negativo. É aquela voz dentro da sua cabeça que diz: você não consegue, você não merece. Quem é você para querer algo melhor? Olha o seu passado. Olha os seus erros, olha o tamanho do seu problema. Napoleon Hill dizia que essa voz não é a verdade. Essa voz é o eco de tudo o que você absorveu ao longo da vida. São as palavras do pai ausente, são as críticas do professor que disse que você não ia dar para nada. São as rejeições, são as humilhações, são as portas que bateram na sua cara. Mas essas vozes não definem quem você é.
Elas definem apenas quem você foi condicionado a acreditar que é. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Você não é os seus erros. Você não é as suas falhas. Você não é aquilo que aconteceu com você. Você é aquilo que decide ser a partir de agora. E essa decisão, meu amigo, minha amiga, essa decisão é só sua. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Nem o pastor, nem o terapeuta, nem o guru, nem o coach, nem este canal. A decisão é sua e ela precisa ser tomada hoje, porque amanhã é a desculpa favorita de quem nunca vai mudar. Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você responda com honestidade. Se daqui a 5 anos a sua vida continuar exatamente como está hoje, você ficaria feliz? Se a resposta é não, então algo precisa mudar. E o primeiro algo que precisa mudar é o que acontece dentro da sua cabeça. Napoleon Hill ensinava que os seres humanos são as únicas criaturas na face da Terra com o poder de controlar os próprios pensamentos. Nenhum outro ser vivo tem essa capacidade. E a maioria de nós desperdiça esse presente extraordinário, deixando que a mente funcione sem direção, sem controle, sem propósito. Isaías, capítulo 26, versículo 3, nos dá uma promessa poderosíssima. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Mente firme, não mente dispersa, não mente medrosa, não mente duvidosa. Mente firme. Quando a sua mente está firme no propósito, na fé, na certeza de que você foi criado para algo maior do que a mediocridade que está vivendo, a paz vem. E com a paz vem a clareza. E com a clareza vem a ação. E com a ação vem a transformação. Napoleon Hill mostrava que as pessoas de sucesso não são pessoas sem medo. São pessoas que sentem medo e agem mesmo assim. São pessoas que ouvem a voz da dúvida e respondem com ação. São pessoas que caem e levantam. Caem de novo e levantam de novo. Quantas vezes forem necessárias, porque a derrota só é permanente quando você decide parar de levantar. E aqui está a beleza dessa mensagem. Nunca é tarde demais. Eu não me importa se você tem 20, 40, 60 ou 80 anos. Nunca é tarde demais para mudar o seu pensamento. Nunca é tarde demais para plantar novas sementes na sua mente. Nunca é tarde demais para renascer. O Coronel Sanders tinha 65 anos quando criou o KFC. Começou tarde? Talvez pelo relógio do mundo, mas pelo relógio do propósito. Começou no momento exato. Napoleon Hill dizia que quando você muda os seus pensamentos, você muda as suas crenças. Quando você muda as suas crenças, você muda as suas ações. Quando você muda as suas ações, você muda os seus resultados. E quando você muda os seus resultados, você muda a sua vida. É uma cadeia, uma reação em cascata. E tudo começa com um único pensamento diferente. Um único pensamento que diz: e se eu puder? E se for possível? E se o melhor ainda estiver por vir? Eu vou encerrar com algo que espero que fique gravado no seu coração para sempre. Você está vivo. Você está respirando. Você está ouvindo essa mensagem. Isso significa que ainda há tempo. Ainda há chance. Ainda há esperança. A sua história não acabou. O capítulo que você está vivendo agora pode ser difícil, pode ser doloroso, pode ser escuro. Mas ele não é o último capítulo. Tem mais páginas pela frente. E as próximas páginas podem ser as mais bonitas que você já viveu. Mas só se você decidir. Só se você decidir que a partir de agora, a partir deste exato segundo, o seu pensamento vai mudar. A sua mentalidade vai mudar. A sua vida vai mudar. Napoleon Hill deixou esse legado para o mundo. Você se torna aquilo que pensa com mais frequência. Então escolha bem os seus pensamentos. Proteja a sua mente. Alimente a sua fé. Silencia a voz do medo. E caminha. Caminha com confiança.
mesmo que o caminho esteja escuro, porque como está escrito no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você não precisa ver o caminho inteiro. Você só precisa de luz suficiente para o próximo passo. Se essa mensagem tocou o seu coração, se algo dentro de você acordou enquanto ouvia essas palavras, então não deixa essa chama apagar. Escreve nos comentários: eu escolho renascer. Curte esse vídeo. Compartilha com aquela pessoa que está passando por um momento difícil. Se inscreve no canal. E mais importante do que tudo isso, começa. Começa hoje. Começa agora. Muda o pensamento e observa a vida mudar diante dos seus olhos. Até a próxima, meu amigo, minha amiga. E lembre-se, a maior batalha que você vai travar na vida é dentro da sua própria mente. Vença essa batalha e todo o resto se resolve.